todos. Mais uma vez nós nos reunimos para estudar o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Agradecemos a presença da espiritualidade que sempre está conosco, nos auxiliando nos estudos. Hoje nós vamos falar do capítulo 10, segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurado os que são misericordiosos. Esse capítulo é intitulado Bem-aventurados que são misericordiosos. Como item 1, ele tem perdoai, para que Deus vos perdoe. E ele começa com aquela frase, muito conhecida. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Quer dizer que cada um de nós, com o nosso esforço, com as nossas atitudes, obteremos a própria misericórdia. Então, mais uma vez, demonstrando que é um esforço individual. Eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que aprender a trabalhar a misericórdia em mim. Mas o que vem a ser a misericórdia? A misericórdia, ela é um complemento da brandura, da doçura, da mansietude. E a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento e perdão das ofensas. O perdão, ele é libertador. Quem consegue verdadeiramente perdoar, já está experienciando aquele amor vivenciado pelo Cristo. E nós sabemos que o perdão verdadeiro, ele é próprio das almas elevadas. Esse amor produzido pelo perdão, ele nos traz uma sensação de bem-estar, uma leveza, porque esse amor, ele dinamiza os potenciais internos do ser, fazendo com que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas, aumentando a nossa imunidade. E aí, ao mesmo tempo que ele vai aumentando a nossa imunidade, ele vai vitalizando o emocional e o psíquico. Então, gente, esse bem-estar produzido pelo perdão, ele é cientificamente comprovado, Perdoar faz um bem para o nosso corpo imenso. Se faz bem para o nosso corpo, evidentemente que faz bem para a nossa alma, Então, aumenta a sua imunidade, que você produz substâncias que vão combater diversas infecções. Aumenta o seu sistema imunológico. E esse vitalizar o emocional e o psíquico é como se irrigasse ali essa área, Do mesmo jeito que quando a gente não consegue perdoar, o efeito é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Mais adiante nessa passagem, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Será 7 vezes 7? E aí Jesus responde: eu não digo 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, você deve perdoar o seu irmão quantas vezes forem necessárias. Perdoar o seu irmão é infinitamente. Não tem um prazo, não tem um número, não. Quantas vezes for preciso, houver necessidade de perdoar, nós devemos. Da mesma forma que perdoar te traz um bem enorme, o não perdoar te traz sensações muito ruins. Muito ruins. Às vezes as pessoas falam que perdoam só para parecer boas diante da sociedade. Tipo, eu fiz a minha parte, Ou então elas impõem condições para perdoar. Elas querem que aquela pessoa que ofendeu peça perdão de joelhos, em público, só para humilhar, para constranger a pessoa. E isso não é perdão. Ou então falam assim: eu perdoo fulano,
mas eu nunca mais quero enxergar ele na minha frente. Mas como que você tem a certeza que perdoou realmente? Você encontra essa pessoa, né, de repente, e aí você ressente tudo de novo. Você ressente todas aquelas emoções que você sentiu no momento em que se sentiu ofendido. Porque às vezes a pessoa nem quis te ofender, mas você se sentiu ofendido. Então você fica nervoso, agitado, suando frio, as mãos trêmulas. Algumas pessoas relatam um gosto amargo na boca, sensação de mal-estar completo. Algumas pessoas relatam também dor de cabeça. Olha como que o ressentir uma situação que você já viveu há tanto tempo te faz mal. Às vezes as pessoas levam uma vida inteira guardando esses ressentimentos, revivendo tudo isso e não percebe que isso faz um mal enorme ao corpo e à alma. Quantas enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos existem por causa desses sentimentos atribulados dentro de nós, que a gente não conseguiu resolver, que a gente não conseguiu gerenciar. E aí a gente acaba adoecendo por uma simples questão de perdoar infinitamente o seu irmão. A convivência com as criaturas é o maior desafio da evolução. O maior desafio. Porque é nessa situação de convivência que você vai ter os desentendimentos, as ofensas, as injúrias, né? Por que é difícil? Porque essa convivência, ela resulta, de um lado, com a situação moral deles e, de outro lado, com o seu estado emocional. Então, às vezes, a pessoa nem fala para ofender, mas a gente está tão condicionada a se sentir ofendido, né? A gente é tão vaidoso que qualquer coisa que o outro fale, a gente está com o emocional tão abalado que qualquer coisa que a pessoa fala, a gente já se sente ofendido. E aí já parte para uma discussão. Aí as ofensas aumentam. E muitas vezes elas deixam de ser verbais e passam a ser físicas. É o que está acontecendo agora com o isolamento social. Esse vírus, ele veio também para nos mostrar isso. A gente já não estava mais acostumado a conviver diariamente com os nossos entes queridos. Porque, gente, dá certo com quem mora longe da gente, com quem está fisicamente longe de nós, é muito fácil. É muito fácil. A pessoa mora em Curvelho e o outro em Belo Horizonte. Eu dou super certo com a minha família. Super certo. Mas vê uma vez no ano. Convive uma vez no ano, geralmente é nas épocas das festas natalinas, no aniversário, no Dia das Mães, enfim. E aí você convive uma vez no ano e fala que dá certo, que não tem problema com ninguém. E a gente está vivenciando exatamente essa condição de ofensas, de injúrias nessa questão da pandemia. A violência doméstica ela aumentou muito. A violência contra a mulher, a violência contra as crianças, contra os idosos. Porque às vezes a pessoa tinha um cuidador do idoso o dia inteiro. E agora, no começo, pelo menos, a gente teve que dispensar todos eles ou deixar eles sem sair de nossa casa por causa da pandemia. As crianças ficavam um bom tempo na escola e você convivia pouco. Os pais, então, quantos pais não sabiam nem que os filhos estavam lendo, nem que série estavam fazendo na escola. E agora está todo mundo junto. Então, quando começa a brigar, a discutir, o que é que faz? Um vai para o quarto mexer com o computador, o outro vai para o celular, o outro vai para a televisão, e aí fica todo mundo isolado. Esse isolamento, essa pandemia veio também para a gente aprender a conviver, a respeitar e a valorizar os nossos entes. Porque a nossa família é ainda o maior laboratório de experiências humanas. Jesus
o psicoterapeuta por excelência, o nosso mestre, conhecedor da nossa alma, quando ele nos propôs o perdão incondicional permanente, ele nos ofereceu um dos mais formosos procedimentos proporcionador de saúde e harmonia pessoal. Perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar e bem-estar na mente e na emoção. Perdoar não é concordar com o ato infame ou com a pessoa desatinada. Perdoar é não retribuir com o mesmo mal e permanecer em situação emocional melhor que o seu antagonista. Sabemos que acima de nós existe uma inteligência suprema que dirige os mínimos acontecimentos e um amor supremo que nos envolve, que vibra por nós, que todos os dias nos coloca nos braços, que nos ama incondicionalmente e que não nos perdoa porque não se sente ofendido por nós, porque sabe da nossa pequenez, sabe que nós estamos no caminho e por isso nos dá todos os dias novas oportunidades. Que possamos cada um de nós refletir sobre os ensinos dessa noite e buscar cada dia mais sermos pessoas melhores. Trabalhar o perdão em nós. Perdão é exercício diário. É habituar-se a perdoar. É sentir a leveza do perdão. É sentir-se mais próximo da criação. Que o Cristo, nosso Mestre Maior, esteja sempre conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. Muita paz.